Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos olhar para o livro de Provérbios. Estamos no capítulo 11 e eu gostaria então de chamar a sua atenção para estes textos. Gostaria também hoje de começar um pouco mais atrás, voltar ao capítulo 10 e pegar no verso 31 e a partir daí voltar a pôr o contexto e lermos então o capítulo 11 a seguir. Diz assim a palavra de Deus: a boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos somente o mal. Vemos aqui este texto bíblico, mais uma vez, que fala acerca da boca, da língua, do falar. Nós, no último programa, falámos extensamente sobre esta questão, a importância de sabermos falar, de ouvirmos acima de tudo e sabermos falar. Ter lábios que proferem justiça, proferem sabedoria. E eu compartilhei consigo um segredo, espero que não tenha dito a ninguém, mas espero também que se lembre ainda qual é o meu segredo. Enquanto ouço alguém, posso estar então a orar ao mesmo tempo, pedir a Deus, Deus dá-me sabedoria para compreender o que a pessoa diz e ao mesmo tempo para poder proferir palavras sábias. Espero que você já tenha usado esse segredo que eu compartilhei consigo, foi só para si que eu disse, e espero bem que tenha sido útil já em algumas conversas que você tenha realizado. Agora vamos voltar aqui então ao capítulo 11, verso 1. E este texto vai nos falar sobre a forma como nos conduzimos nos negócios. Veja bem como o texto fala: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Aqui estamos a falar da vida empresarial, da vida de negócios. Esta mensagem aqui é uma mensagem que realmente atinge todas as pessoas. E ela mostra claramente como nos devemos conduzir na nossa vida de negócios. Ao mesmo tempo, este texto faz sentido para quem tem base cristã. Porque, na realidade, quem não tem base cristã acha que quanto mais enganamos o outro e quanto mais conseguimos sacar do outro, melhor. E que os negócios são feitos dessa forma. Eu gostaria de propor uma nova mentalidade. Uma mentalidade que é alicerçada na justiça, na verdade, na honra. Uma mentalidade que trabalha a médio e longo prazo. Um dos problemas que várias pessoas identificam na nossa economia é que a maioria das pessoas querem lucro a curto prazo, querem lucro imediato. E por isso, se tiverem que enganar o turista dizendo que a refeição, em vez de 10 euros, é 20, ele vai fazê-lo. E se tiver que enganar o cliente dizendo não, esta peça não está nada avariada, está boa, e a peça na realidade está avariada, não ressarcindo o cliente por causa disso, então a pessoa fará. Se a pessoa então lidar com um cliente que não tem conhecimento das coisas, então ainda melhor, porque pode enganar mais. E infelizmente esta mentalidade está a mudar, por um lado, felizmente nesse sentido, mas infelizmente ainda é muito presente na nossa economia, do nosso mundo dos negócios. As empresas que, creio eu, que crescem são empresas que se pautam pela justiça, pela verdade. Empresas que realmente trabalham a médio e longo prazo. Empresas que estabelecem a confiança com o cliente, porque o cliente sabe efetivamente que pode contar com aquela empresa. Sabe que aquelas pessoas são pessoas de confiança. E se aquele funcionário, aquele patrão, aquela pessoa que é responsável, o chefe de serviço é responsável, diz que esta peça está avariada, a culpa não é nossa, ele pode efetivamente confiar, porque se calhar noutra altura, noutra circunstância, a empresa já assumiu a responsabilidade do seu erro. Então isto é importante que se viva no mundo dos negócios. Por isso o texto bíblico diz que balança enganosa é abominação ao Senhor. E quando nós trabalhamos com esta mentalidade de médio e longo prazo, certamente as empresas no nosso país veriam um salto qualitativo tremendo.
Isto acontece nos países onde os princípios cristãos estão impregnados na sociedade, porque se trabalha com base na confiança. Trabalha-se com essa perspectiva de cumprir e tentar satisfazer o melhor possível o cliente. E o cliente não tem sempre razão, não é isso que eu estou a dizer, mas as empresas são responsáveis e responsabilizadas pelos seus erros. E por isso mesmo, quando o próprio patrão, o próprio chefe tem esta mentalidade, ok, nós erramos diante desta situação, então vamos ressarcir o cliente, vamos beneficiá-lo por esta falha que nós cometemos e nós assumimos o prejuízo, a dívida. Se isto acontecesse, dar só um exemplozinho. Por exemplo, na área dos orçamentos. Certamente não haveria derrapagens financeiras em muitos orçamentos, porque há concursos públicos, as empresas, por exemplo, de construção, ou uma empresa qualquer que enfim, concorre a um concurso para um determinado projeto, apresenta o seu orçamento e as empresas, infelizmente, já sabem que a meio do processo vão fazer correções no orçamento e muitos desses orçamentos duplicam, triplicam, e isto é uma vergonha. É uma vergonha porque o sistema apoia, infelizmente, este tipo de situação. Se quem contrata os serviços dissesse, ok, este é o orçamento, meu caro, você está a derrapar o orçamento, o prejuízo é seu. Nós contratamos este serviço por este preço, não pagamos nem mais um cêntimo. Se há derrapagem no orçamento, você assume o prejuízo. Vocês iam ver como as empresas deixariam de fazer orçamentos fraudulentos, como de facto deixaria de haver derrapagens nos orçamentos do Estado, como deixaria de haver derrapagens nos orçamentos das obras públicas. Porquê? Porque os orçamentos eram para ser assumidos e responsáveis eram as empresas que os tinham dado. Infelizmente, nós vivemos num país onde as coisas acontecem assim. Ninguém é responsável, ninguém é responsabilizado. Os orçamentos, como naquelas pontes que se construíram na zona do Porto, que levaram quase o triplo daquilo que estava orçamentado, fizeram-se coisas que não eram necessárias, mas ninguém é responsável, ninguém é responsabilizado. E isto vivemos assim no nosso país. Há um orçamento, mas o orçamento não é para ser cumprido e se falhar e se duplicar as despesas não há crise nenhuma, ninguém é responsabilizado, ninguém é chamado à atenção. Precisamos de mudar esta mentalidade. Esta balança enganosa precisa de ser corrigida. O fiel da balança precisa voltar a ficar no sítio certo para que possamos criar um ambiente empresarial de confiança, onde os clientes estão satisfeitos e reconhecem que são as empresas de confiança. E aí podem, de facto, ir à vontade e sabem com que podem contar. Se você é empresário, eu recomendava que trabalhasse assim. Eu sei que é um trabalho difícil, porque a maior parte das empresas tenta arranjar os seus esquemas sempre, e é um trabalho essencialmente a médio e longo prazo. Não conte com resultados imediatos. É sempre um trabalho a médio e longo prazo. Eu lembro-me de um empresário que fez isto, vive desta maneira, vive numa base de confiança, procura fazer o que é justo e correto, e ele tinha um negócio que apresentou o seu orçamento e a pessoa disse, mas isto é um pouco caro, eu tenho aqui uma outra empresa que faz um pouco mais barato. E ele disse, ok, estejam à vontade, vocês já sabem o meu trabalho, dessa empresa vocês não sabem, mas no meu trabalho vocês sabem que têm confiança. A pessoa disse, pois, mas mesmo assim a diferença de orçamentos é muito grande, eu vou contratar da outra empresa. Esteja à vontade. Essa pessoa foi, contratou a outra empresa, sabe o que aconteceu? O orçamento duplicou, o trabalho ficou mal feito. No final, essa pessoa veio ter com esse empresário e disse, olha, eu quero pedir desculpa porque de facto você tinha razão. Eu quero que você venha agora fazer o trabalho que o outro não fez. Essa pessoa, esse cliente, teve que pagar 2 vezes o serviço porque a outra empresa, uma empresa que não assumiu os seus erros, não fez o trabalho, tinha um orçamento, é verdade, mais baixo, mas fez o trabalho mal feito e depois a pessoa teve que gastar todo o dinheiro outra vez, contratando um orçamento um pouco mais caro, mas sabia que era uma empresa de confiança. Isto faz com que as empresas que trabalham sérias, que trabalham com honestidade, ganhem terreno no mercado. E é por isso que eu desafio a si, empresário que está envolvido nestas áreas, a viver na sua empresa com justiça, equidade, seriedade e vai ver que os resultados serão muito benéficos a médio e longo prazo. O verso 2, voltando aqui, vamos tentar avançar um pouco mais neste capítulo 11 do livro de Provérbios, porque ela tem muitos ensinamentos para nós. O verso 2 diz, em vindo a soberba sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria.
Mais uma vez, temos aqui o orgulho e a humildade em contraste. Temos este contraste presente constantemente no livro de Provérbios. E é o próprio autor, Salomão, que diz que o orgulho procede a queda. Quando nós nos orgulhamos muito, rapidamente virá a ruína. Muitas vezes as pessoas começam-se a inchar, a pensar que são isto e aquilo e aquilo outro, e de repente tombaram e já não há mais espaço para elas. O verso 3 ainda diz: a integridade dos retos os guia, mas aos pérfidos a sua mesma falsidade os destrói. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Vejamos aqui este texto bíblico, este verso 4, como mostra que a riqueza, no fundo, é isso mesmo, serve para algumas coisas, serve para trazer algum conforto, mas efetivamente, como diz o povo, a riqueza, o dinheiro não traz felicidade. No dia da ira não serve para nada. No dia em que nós estamos às portas da morte, ter muito dinheiro não resolve nada. É verdade que se tivermos muito dinheiro podemos contratar um bom médico, mas os ricos também morrem, e no dia em que estamos próximos da morte não pedimos: olha, tragam o meu cofre ou tragam a minha conta bancária. Não, queremos as pessoas, queremos aqueles que amamos, queremos que sejam aquelas pessoas que vivemos durante muitos anos, partilhamos vida, que estejam essas pessoas ao nosso lado. Por isso a riqueza é importante, mas não corra atrás das riquezas, não viva em função dos bens materiais só. Deixe de facto isso de lado, procure a justiça, procure aquilo que é correto, procure viver de uma forma íntegra e verá que isso trará muito mais valias do que você imagina. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele diz o seguinte: aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Veja bem aqui que é o próprio Cristo que se faz justiça para nós. E é por isso que o procurar a justiça é tão fundamental. No fundo, estamos a procurar a Cristo Jesus, porque Ele é quem foi feito justiça de Deus por nós. O verso 5 aqui do livro de Provérbios, do capítulo 11, ele diz: a justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas pela sua impiedade caiu o perverso. Mais uma vez temos aqui o homem que está em pé, aquele que está a caminhar. Como diz a Bíblia, noutro texto bíblico, cuidado, não caia. É necessário que cada um de nós possa caminhar percebendo o trilho, o caminho, a estrada que está a percorrer. E deve ser uma estrada de verdade, de justiça, e não uma outra. O verso 6 diz: a justiça dos retos o livrará, mas na sua maldade os pérfidos serão apanhados. Aqui temos duas qualidades de pessoas deste mundo. Uma pessoa está segura e tranquila, protegida, porque tem do seu lado a justiça, a verdade, a retidão, e a outra, enfim, tem o seu caminho, as suas astúcias, as suas manhas, a sua tentativa de dar a volta às circunstâncias, e normalmente isso traz maus resultados. É necessário que cada um de nós, de facto, não viva nessa astúcia própria, na procura de enganar o próximo, mas viva dentro da justiça de Deus, dentro da vontade de Deus, e certamente verá a diferença. O capítulo 11, verso 7 ainda diz: morrendo o homem perverso, morre a sua esperança e a sua expectação de iniquidade se desvanece. Temos aqui uma nota muito negativa para o perverso, pois quando morre nenhuma esperança ele tem, enquanto a esperança do justo não acaba quando ele morre. Quer dizer que a morte não é o fim. A morte, efetivamente, é uma passagem, é uma porta para algo que se projeta para a eternidade. Mas isto quer para o justo, quer para o injusto. E aqui a falta de esperança do injusto é porque, de facto, ele irá viver a eternidade longe de Deus. É por isso que, mais uma vez, a palavra de Deus nos diz, como o apóstolo Paulo, ele deixou escrito coisas tremendas, ele dizia: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, o morrer é lucro. Vale a pena passar por essa porta, porque efetivamente nos vamos encontrar com Cristo. Mas é necessário primeiro viver com Cristo. Infelizmente eu sei que em muitos pontos do nosso país várias pessoas tentam pôr termo à vida pensando: bem, vou acabar com o sofrimento.
Eu quero dizer de uma forma clara, se isso já passou pela sua mente, que o sofrimento pode acabar em Cristo Jesus. Se você está alimentando esses pensamentos na sua mente, pensamentos suicidas, já pensou na morte, em pôr termo à sua vida, eu quero desafiá-lo, em primeiro lugar, a fazer o seguinte: rejeite esses pensamentos em nome de Jesus. Isso não vem de Deus. Você pense: Senhor Jesus, vem auxiliar-me, retira estes pensamentos da minha cabeça, porque o viver é Cristo. E depois diga: Senhor, eu quero viver em novidade de vida. Quero começar a olhar para o mundo de forma diferente. Eu sugiro então que, se você está a ter esses pensamentos, visite uma igreja perto de si, visite uma igreja onde a palavra de Deus é ensinada, onde a palavra de Deus pode alimentar a sua alma, onde você pode encontrar paz de espírito, onde você pode encontrar a solução para os seus problemas. Então possa dizer: sim, o viver é Cristo. E quando morrer, então estarei na sua presença. Porque a palavra de Deus mostra claramente que aquele que põe termo à sua própria vida não é de Deus. Isso não vem de Deus e Deus não se agradará desse ato. O verso 8 aqui do nosso livro de Provérbios diz o seguinte: o justo é libertado da angústia e o perverso a recebe em seu lugar. Veja aqui esta inversão. Quando você opta por seguir a Cristo, viver de acordo com Cristo, passa a ter esta justiça, como eu já li há pouco. É Cristo que nos faz receber essa justiça. Foi em Cristo Jesus que Deus nos fez justos. Então diz o texto bíblico: o justo é libertado da angústia. Se você está a viver um período de angústia, entregue a sua vida nas mãos de Cristo e verá que esse período de angústia se vai desvanecer. Talvez vai levar algum tempo, mas ele vai se desvanecer, porque Cristo Jesus prometeu. Não porque eu prometi, não porque o Paulo Chaveiro tem boas palavras, é o texto bíblico que diz, é o próprio Deus que declara que o justo será aliviado da angústia. O verso 9 ainda diz: o ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Mais uma vez temos aqui este ímpio e justo, e a palavra de cada um tem um impacto na vida dos outros de uma forma tremenda. Por um lado, a palavra destrói ou a palavra edifica. Por um lado, temos palavras falsas ou palavras verdadeiras. Por um lado, temos esse construir alguma coisa na vida de outro ou destruir. Então é o cuidado com a nossa língua. Tiago, ao escrever o seu livro no Novo Testamento, ele dá muito ênfase a esta ideia. Ele fala muito sobre o cuidado que devemos ter com a língua. A boca é realmente uma arma poderosa, mas é uma arma poderosa que pode ser usada com dois sentidos. O sentido de destruir, maltratar, e hoje em dia começa-se a falar muito sobre a pressão psicológica, os maus tratos psicológicos. Muitas vezes há pessoas que falam disto, e isso simplesmente porque os seus cônjuges muitas vezes têm palavras duras, palavras amargas e vão matando aquelas pessoas por dentro. Mas temos também esta arma poderosa para a justiça, para a verdade, para a edificação, para o elogio. Aprenda o poder do elogio. Comece a elogiar mais as pessoas que cruzam consigo. Comece a dizer bem das pessoas que estão ao seu redor. Tenho feito um jogo engraçado com alguns amigos, de vez em quando fazemos isso. Chama o jogo que é falar bem nas costas. Então as pessoas têm que escrever num papel que está fixado nas costas coisas boas acerca do outro. Porque nós, povo português, temos muito hábito de falar mal nas costas. Precisamos mudar esta mentalidade e começar a falar bem nas costas. Bem nas costas e bem à frente. Dizer bem das pessoas. É necessário que nós mudemos, de facto, a nossa mentalidade e a nossa linguagem. O verso 10 prossegue. No bem-estar dos justos exulta a cidade e, perecendo os perversos, há júbilo. Vejam bem aqui que quando um justo toma posse, quando um justo assume uma responsabilidade, então de facto a cidade cresce, os bens dessa cidade florescem. Mas quando há um perverso que assume uma câmara, assume uma responsabilidade de liderança governamental, então de facto as pessoas ficam apreensivas. Realmente precisamos de tomar atenção às autoridades que nós nomeamos para os cargos de liderança. Pois realmente isso fará uma diferença entre o progresso e o retrocesso, entre a estagnação e o avançar de uma forma eficaz na evoluir da cidade. O verso 11 ainda diz: pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derrubada.
Mais uma vez esta mesma ideia aqui, que é necessário termos cautela sobre a forma como elegemos alguém. E o justo faz toda a diferença nas cidades. Não sei se você está lembrado do episódio em que o anjo do Senhor apareceu a Abraão, lá no livro do Gênesis, e efetivamente o anjo apareceu a Abraão, falou com ele, e a questão, Deus iria destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, onde Ló vivia. E Abraão fica ali a falar com o anjo, tentando negociar, podemos dizer assim, em Gênesis capítulo 18, a negociar com o anjo, e ele diz, a certa altura, não se ir o Senhor mais uma vez, se eu falo outra vez com o Senhor, se porventura houverem ali 10 justos, o Senhor destruirá a cidade? Respondeu o Senhor, não destruirei por amor dos 10. É interessante ver que as cidades necessitam dos justos, não os querem, mas necessitam dos justos, porque o problema das cidades hoje em dia não é, ou a razão pela qual Deus não destrói as nossas cidades hoje em dia, não é por nós sermos muito melhores do que os habitantes de Sodoma ou Gomorra. Não, é que nas nossas cidades ainda há alguns justos. Esta é a grande diferença. E é aqui que de facto reside a diferença. É quando o justo habita na cidade, a cidade recebe bênção por causa do justo. Abimeleque, um rei, reconheceu exatamente isso sobre Abraão. Ele disse, Deus é contigo em tudo o que fazes. Vemos que realmente este homem percebia que, apesar de ele não ser, enfim, uma pessoa muito devota, ele entendia que Abraão era um homem que tinha Deus do seu lado. Ele, a certa altura, diz sobre Isaac, o filho de Abraão, vimos claramente que o Senhor é contigo, então dissemos, haja agora juramento entre nós e ti e façamos aliança. Este homem percebeu que uma aliança com Abraão ou com a sua descendência traria bênção para a sua própria família e ele queria essa aliança. Mas voltando aqui ao texto bíblico, ao capítulo 11, gostaria agora de ler o verso 12, que diz, o que despreza o próximo é falta de senso, mas o homem prudente, esse se cala. O mexeriqueiro descobre segredos, mas o fiel do espírito o encobre. Vemos aqui este cuidado, a prudência, que o encobrir não é no sentido negativo, não é no sentido de esconder as coisas, mas é no sentido de ser prudente, não andar a espalhar uma coisa que deveria ser guardada, uma coisa que deveria estar protegida. O verso 14 ainda diz, não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Realmente este verso 14 é um versículo tremendo de sabedoria. Se você está em cargos de responsabilidade, coloque à sua volta uma multidão de conselheiros, coloque à sua volta pessoas sábias a quem você pode recorrer quando tiver dúvidas nas decisões que tem de tomar. Não pense que seja só você que tem a sabedoria, recorra a conselheiros que o possam auxiliar a você tomar as suas decisões. Na multidão de conselhos há sabedoria. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.